Então, o que eu queria comentar hoje com vocês é como é que a gente aproveita essas histórias das LLMs para construir interfaces de banco de dados baseada em linguagem natural. Isso é uma coisa bastante óbvia e, para meu desespero, todo dia aparecem alguns papers novos sobre esse assunto. E eu tento pegar esses papers e juntar aqui nessa apresentação, por isso que ela está começando a ficar muito grande. Mas eu vou afunilar a nossa discussão para essa questão de como é que a gente faz o ChatGPT da vida gerar SQL. O que é surpreendente é que é muito bom. O ChatGPT, o GPT-4, né, o pago, é muito bom em gerar SQL a partir de uma sentença em linguagem natural. O 3.5 também é bastante bom. Mas tem lá as suas confusões e é um pouco isso que eu quero comentar com vocês. Então, eu não vou falar aqui. A introdução é meio que o que a gente vê no curso, não precisa muita coisa. Essa parte aqui de sistemas conversacionais, que é uma coisa bem importante em banco de dados, eu vou pular. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui, então além do texto SQL, eu vou comentar um pouco sobre como é que a gente pode fazer fine tuning do Llama 2 para gerar SQL. O Llama 2 é muito ruim para gerar SQL, ele não foi treinado para isso. Mas a gente pode dar um jeito de fazer um fine tuning nele. Então, é o segundo e o último item que eu vou gastar mais tempo. Essa parte toda de introdução, a gente pode pular, que é a mesma coisa que a gente já falou. Essa questão de gerar SQL, existe um benchmark para essa tarefa, chama-se Spider, que é bastante popular. Isso simplifica a nossa vida muito, porque você vai lá no site do Spider e tem a lista das melhores ferramentas ou approaches para gerar SQL a partir de texto em linguagem natural. Então, você olha, esse aqui é o mais bem colocado hoje. Tá bom, então vamos estudar esse. Esse aqui é o segundo, então vamos estudar esse, que no fundo é o que eu estou fazendo aqui. Então, até mês passado, esses dois itens aqui eram os sistemas, digamos, campeões nessa tarefa de texto SQL, de acordo com o benchmark do Spider. Tem algumas outras coisas que a gente pode falar sobre essa tarefa. Uma delas é, tá bom, esquece o GPT-4, vamos fazer algo específico para gerar SQL. Esse SQL Coder é um exemplo desse esforço. Ele é feito por essa empresa chamada Default. Ele tem um desempenho bastante razoável, mas o que interessa mais é como é que eles fizeram isso. O último assunto aqui é só para dar um lembrete de que o LangChain que vocês apresentaram, ele tem suporte específico para você gerar SQL. Então, vou falar só um pouquinho sobre isso. Então, de novo, o nosso assunto principal gira aqui em torno dessa história. Essa ideia de gerar SQL não é novidade. Então, tem alguns modelos criados antigamente, treinados especificamente para traduzir em linguagem natural em SQL. Vocês olharem lá para o website do Spider, né, desse benchmark, tem lá uma série de entradas, né, nessa lista de ganhadores, vamos chamar assim. Alguns deles usaram T5, por exemplo, e treinaram o T5 para gerar SQL. Todos esses esforços de pegar um desses modelos grandes e treinar especificamente para SQL, de certa forma ficaram obsoletos com as LLMs. Bom, a primeira observação é que, de fato, o nosso amigo ChatGPT é muito bom para gerar SQL. Só que ele não gera SQL do zero, é claro, né? Você pode chegar para o ChatGPT
e passar uma pergunta: How many singers do we have? E pedir ao ChatGPT para gerar SQL. Mas é claro que você tem que passar mais contexto. O que seria o contexto aqui? Seria o esquema conceitual que você tem por trás. Quer dizer, isso aqui vai ser submetido a um banco de dados. Cadê a descrição do banco de dados? Você pode passar a descrição do banco de dados dessa forma muito simples aqui. Esse aqui é um exemplo tirado acho que do manual do SQL. Então você pode, do manual do SQL, do manual do próprio OpenAI. Então você pode passar a descrição do banco de dados com simplesmente o nome das tabelas, o nome dos atributos. E ele vai e me gera um SQL correto aqui, né? Select count e singer. Tá? Bom, essa informação que a gente está passando é bem simples. Se vocês passarem a informação sobre chave estrangeira, dizendo essa coluna dessa tabela, quando ocorre, é sempre igual àquela coluna daquela tabela. Uma descrição extremamente simples de uma chave estrangeira, ele usa isso. Às vezes, se você não passar a chave estrangeira, ele erra na geração do SQL. Aí você olha assim, e ele fez aqui um join, que na verdade não está correto. Então, você passa a chave estrangeira, ele acaba gerando corretamente. Nessa situação, é fácil a gente ver, porque tem aqui o singer, que está, quer dizer, o cantor faz um concerto em algum lugar, né? Bom, o que a gente precisa saber? Quem é o cantor, né? Tá aqui, né? Supostamente esse Singer ID aqui aparece de novo, então supostamente isso aqui é uma chave estrangeira para cá. Ele infere isso se você não falar nada. Mas aqui não ser Singer ID, podia ser alguma outra coisa. Digamos que o nome do cantor fosse chave e a chave estrangeira seria de singer para name. Aí já fica mais complicado para ele descobrir que o que está sendo chamado de singer aqui não é o nome da tabela, mas na verdade é o nome do cantor. Então você teria que declarar a chave estrangeira para ele inferir isso. E ele faz isso. Então aqui é uma situação bem simples, ele ignorou as chaves estrangeiras e inferiu a partir da ocorrência do nome de uma coluna numa tabela e, por acaso aqui tem letra maiúscula, numa outra tabela. Tá? De cara aqui já tem alguns problemas. Quando a gente escreve How many singers do we have, o ChatGPT vai bater esse singer aqui contra essa tabela aqui, não essa. Baseado simplesmente na ocorrência, na similaridade desse termo daqui com o nome dessa tabela. Isso é um problema, porque, em princípio, a gente sabe que no banco de dados a descrição das tabelas, das colunas, é alguma coisa que se passa na cabeça dos programadores ou que segue algum padrão de nomenclatura daquela empresa. Então, nem sempre, aliás, quase nunca, a descrição do banco de dados cria um vocabulário que é o vocabulário que o usuário adota intuitivamente. O usuário tem o seu vocabulário, o banco de dados define um outro vocabulário. Então, deveria ser feito um mapeamento entre as duas coisas. Mas esses são problemas bem óbvios que a gente pode resolver sem muita confusão. A boa notícia é que o SQL é gerado de uma forma bem adequada, né? Aqui é uma forma de descrever as tabelas. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho uma outra forma de descrever as tabelas. O ChatGPT aceita qualquer uma das duas, né? Então, uma terceira forma seria você passar o create table, né? Um código SQL. Tá? Bom, a questão básica é que eu apresentei para vocês aqui alguns exemplinhos e a gente inspeciona e diz, isso aqui funcionou para esse banco de dados. Pergunta básica é quanto o ChatGPT ou qualquer outra coisa acerta. Para isso,
nessa tarefa de Textual SQL, há muito tempo existe um benchmark chamado Spider. Ele é mais velho do que isso aqui é um paper, ele é anterior a isso, que você pode usar para testar a sua ferramenta. Tá? E isso aqui, pela data que vocês estão vendo aqui, antecede em muito as LLMs, o ChatGPT da vida. Então, isso aqui já era usado para testar o T5 Fine Tuning para SQL ou qualquer outro enfoque que o pessoal criava há tempos atrás. Bom, o Spider é construído a partir de outros datasets. Então, ele, em princípio, foi uma agregação de outras coisas. O Spider e essas outras coisas nos davam? Primeiro, um conjunto grande de consultas. O Spider tem mais de 10.000 consultas. Tá? Essas consultas, quando eu chamo deixa eu usar um termo mais apropriado, um pouco mais de 10.000 perguntas em linguagem natural. Essas perguntas em linguagem natural correspondem a mais ou menos 5.700 consultas SQL, em cima de algo como 200 bancos de dados. Tá? O que significa isso? Significa que o Spider tem um número grande de bancos de dados. Para cada banco de dados, ele tem um número grande de perguntas, e essa de perguntas em linguagem natural, e o correspondente SQL. A variedade de domínios que o Spider cobre é bastante rica. Então, em princípio, ele teria uma boa cobertura de domínios, para cada domínio ou para cada banco de dados, um bom número de perguntas em linguagem natural e a sua tradução para SQL. Bom, essas perguntas em linguagem natural, como aquela que eu dei exemplo, elas podem ser muito simples ou elas podem envolver construções de SQL que são um pouco mais complicadas. O Group by Having, por exemplo, é algo bem sofisticado, né? Quantos cantores se apresentaram ano passado e eu quero que você agrupe por país de origem do cantor. Então, teria um group by e um having, porque eu só estaria interessado nos concertos do ano passado. Essas são consultas um tanto mais complicadas. O order by aqui parece uma coisa meio que trivial, mas se você quiser, qual foi o cantor que deu o maior número de concertos no ano passado? Uma maneira de fazer isso é fazer o order by e pegar o primeiro da lista, né? Então, order by é alguma coisa que pode ser intrínseca à tradução do SQL. E a última coisa é que você pode ter consultas alinhadas. Então, a variedade dessas mais ou menos 5.700 consultas aqui é bem interessante. Ela tem não só uma cobertura, essas consultas aqui, não só uma cobertura de domínios diferentes, eles dizem aqui 138 domínios, mas uma cobertura de complexidade de SQL. Então, em princípio, o Spider é interessante. Eu me dei o trabalho de pegar cada um desses 200 bancos de dados e criar o esquema relacional deles, criar o desenho do esquema relacional e pegar algumas estatísticas do Spider. Isso está numa outra apresentação, mas, em resumo, o que eu descobri é que desses 200 bancos de dados, só 4 bancos de dados realmente são mais complexos. O que significa isso? A maior parte dos bancos de dados do Spider tem 2 ou 3 tabelas e umas 2 chaves estrangeiras e, eu diria assim, 2 dúzias de atributos. Então, o esquema relacional de mais de 90% dos bancos de dados do Spider são absolutamente triviais. Então, o que a gente não pode se enganar é que, embora seja bastante abrangente, 200 bancos de dados, a maior parte deles é muito, muito simples. Isso simplifica terrivelmente a tarefa
de traduzir perguntas em linguagem natural para SQL. Em última instância, se o esquema for muito pequenininho, você pega o esquema e passa ele inteiro dentro do prompt, lá para o ChatGPT. Se você pegar um desses 4 ou 3 ou 4 bancos de dados que são maiores, você não vai conseguir passar o esquema inteiro para o ChatGPT. Você vai ter que ter uma tarefa inicial, que é identificar quais são as tabelas que, você acha que serão úteis para resolver as consultas. Então, moral da história, apesar do Spider ser grande, ter uma cobertura razoável em número de domínios, tem um número muito grande de perguntas e a tradução para SQL, quando você olha em detalhe, ele tem suas limitações. Ele não captura essencialmente complexidade, a complexidade dos bancos de dados que a gente vê na realidade. Mas, enfim, esse é o benchmark mais popular. Uma questão interessante é essa classificação aqui, né. Como é que são as consultas, a cara das consultas que estão dentro do Spider? Você pode ter consultas bem simples. Essa consulta aqui, que foi a que eu usei como exemplo, simplesmente, tem um where clause meio que trivial e tem um count na target clause. Você pode ter consultas que envolvam joins, né. Aqui eu tenho um join, né, tem um group by, então já são consultas um pouquinho maiores ou mais complicadas. Quando você começa a ter mais joins na where clause misturadas com a agregação, a consulta pode sair daqui e virar uma consulta difícil de trabalhar. O que significa isso? Eu posso expressar numa frase em linguagem natural alguma coisa que em SQL é um código um tanto mais complicado. Esse último caso aqui, que são as consultas muito difíceis, muito difícil aqui significa negação. Esse é um exemplo clássico de uma coisa confusa em SQL. Negação aqui é disjoint em conjuntos, em linguagem, em conjuntos. Aqui é os países que não falam ou não têm inglês como língua oficial. Então, essa coisa que está em azulzinhas aqui, que é a tradução dessa expressão em linguagem natural, acaba gerando um SQL mais complicado. Então, isso aqui é a cara das consultas. A imensa maioria dessas consultas aqui que estão no benchmark são desses 2 tipos. Então, a gente tem 2 questões aí envolvidas na hora de avaliar o quão boa a nossa ferramenta. É a complexidade das consultas, isso que a gente está vendo aqui. A outra é a complexidade do esquema conceitual. Do ponto de vista de cobrir complexidade de consultas, o Spider é muito bom. Do ponto de vista de cobrir a complexidade do esquema conceitual, o que eu comentei com vocês é que o Spider é muito, muito limitado. Isso me gastou quase 3 dias fazendo os esquemas e olhando esses 200 bancos de dados, mas valeu a pena. Bom, tem mais uma coisinha aqui quando a gente fala de benchmark que é bom a gente lembrar. O que significa o benchmark? Você tem a pergunta em linguagem natural, a consulta SQL, e aí a sua ferramenta vai gerar uma outra consulta SQL. Como é que eu comparo as duas? Como é que eu comparo o Golden Standard, uma consulta SQL, com uma consulta sintetizada pela ferramenta? Isso é mais complicado do que parece, tá? Primeira coisa, a target clause, as consultas podem ser iguais e a target clause está com os atributos numa ordem diferente. Então, a ordem dos atributos que aparecem na target clause não é normalizada. Então, só aí já temos um problema de como é que eu vou comparar 2 consultas, o Golden Standard e a gerada pela ferramenta, tá? O que o Spider propõe é uma coisa, digamos assim, meia boca, né.
O que significa esse component matching? Quando você pega lá o Spider, você tem a consulta, a pergunta consulta SQL e tem um JSONzinho que decompõe a consulta já nas seus componentes, select, target, não sei o quê, para você. Então, quando você pega o benchmark, ele já apresenta a consulta decomposta. Se você produzir uma consulta SQL, o que você pode fazer é decompor também a sua consulta. Se tiver coisas alinhadas, você decompõe o alinhamento, etc. e tal, e compara a estrutura das duas consultas, numa comparação razoavelmente simples. Isso é uma maneira de você contornar o problema de que há SQLs e ASQLs diferentes para capturar a mesma consulta em linguagem natural. A outra questão é, bom, tá bom, imagina que você tenha normalizado a target clause, seja, sei lá o que, em ordem alfabética ou qualquer coisa, e você poder comparar a tabela gerada pelas duas consultas. Então, não importa que o SQL seja diferente, você não analisa a target clause, você tem duas tabelas de resposta, a tabela do Golden Standard e a tabela gerada pela sua consulta, e você compara as duas tabelas. Comparar duas tabelas, por si só, pode ser uma confusão se as tabelas forem muito grandes, né? Você pode ter que, sei lá, ordenar as tabelas e fazer um balance line para ver se elas são iguais ou se uma está contínua na outra, esse tipo de coisa. Então, execution accuracy é um ligeiro problema, mas no fundo é isso que você quer. Você quer que o que a sua consulta criada pela ferramenta produza seja algo igual ou pelo menos muito parecido com o que o Golden Standard produz. Isso aqui dá um trabalho danado. A gente está fazendo os experimentos usando Execution Accuracy, isso dá um bocado de trabalho, mas em última instância é isso que a gente quer. Então, moral da história, comparar duas consultas SQL por si só já é uma certa confusão. Tá? Bom, aquele dataset com 200 bancos de dados e não sei o que lá, ele foi criado antes das LLMs. Então, ele também se propõe a fornecer uma maneira de você treinar o seu modelo. Por isso, um número grande de consultas. Então, o que eles fizeram é já dar. Aliás, gozado, né? Que está 206, não são 206 bancos de dados, são 200 mesmo. Bom, mas enfim. Então, eles já te dão um split do dataset em treinamento e teste, para você pegar o dataset de treinamento e fazer o fine-tuning do seu modelo, depois contar com o teste para verificar o quão bom o seu modelo é. Do nosso ponto de vista, do ChatGPT, por exemplo, não vou treinar o ChatGPT coisa nenhuma, muito menos o GPT-4, qualquer coisa assim. Então, esse split em dois acaba sendo meio que inútil nesse contexto das LLMs. Mas, enfim, isso aqui é uma maneira deles darem facilidades para você treinar o seu próprio modelo. Quando eu fiz essa apresentação, há um mês atrás, o leaderboard dela, ou seja, os melhores modelos eram esses que estão aqui na tela. O melhor modelo era esse troço chamado DIM, rodando em cima do GPT-4. Nesse dataset de teste, essa combinação aqui obteve um pouco mais de 85% de acertos. Num certo sentido, isso é muito bom. Quer dizer, é como se o DIM SQL com GPT-4 tirasse 8,5 na prova de banco de dados, né? A questão é saber o que ele está errando, os outros 15%. Né? Isso é interessante a gente olhar. Um outro que tinha na lista, nota que isso aqui é tudo desse ano, né? O outro que tinha na lista é o C3.
O C3 é um pouco, eu vou comentar sobre os 2, tá. O C3 é um pouco mais simples do que o DIM e acerta um número bastante próximo do DIM. Bom, esses números aqui são em cima do dataset de teste, mas eles ainda têm um problema. O ChatGPT, ou desculpe, o GPT-4 ou GPT 3.5, o que quer que seja, eles não são determinísticos. Então, você pode rodar as consultas, as perguntas no dataset de teste, pegar a tradução para SQL que a sua ferramenta fez e comparar com o Golden Standard e chegar à conclusão que, sei lá, 85.3. Só que se você rodar de novo o DIM, ele vai gerar não necessariamente o mesmo SQL, ele pode gerar um outro SQL, você de novo vai comparar com o Golden Standard. Então, pode ser que não dê 85.3, pode ser que dê um número diferente desse. Então, a gente tem que ficar com o pé atrás sobre essa, né, essa posição aqui dessas ferramentas e ler o paper com cuidado para saber exatamente como é que eles chegaram a esse valor 85.3, né. Então não acreditem nisso, assim, prima facie. Tem que ler o paper e ver exatamente o que está acontecendo. Mas enfim, essas 2 posições aqui, ela é interessante, porque primeiro usa o GPT-4, o C3 usa o GPT 3.5. Esse outro troço aqui usava uma outra coisa, esse NatSQL é uma coisa, uma discussão à parte, tá. Mas esse cara aqui usava um modelo, que eu não fui atrás, de 3 bilhões de parâmetros. O quarto colocado é, na verdade, o primeiro colocado, só que em vez de rodar em cima do GPT-4, ele roda em cima do Codex, um LLM para gerar código. E o desempenho é bem pior do que o GPT-4, né. Daqui para cá não é tão bem pior assim, é 7%, mas é pior, né. Bom, esse outro, aliás, esses caras que usam o NatSQL, por culpa desse processamento aqui. Esse último aqui no final, que afinal de contas não tem tanto tempo assim, né, agosto de 2023 não é tão longe assim. Eles usam o T5, aquele modelo da Google com 3 bilhões de parâmetros, e usam de novo essa história de NetSQL, que é uma maneira de organizar o SQL, e mais uma outra barafunda chamada Token Processing. E o desempenho é bem pior do que o do GPT-4. Então esse último aqui é como se fosse assim uma última linhagem de alguma coisa que não usa uma dessas LLMs mais modernas. O T5, no fundo, é um transformer, ele não é tão velho assim, mas não está nessa onda que apareceu esse ano, tá. Então, no fundo, se vocês olharem para cá, o que interessa é a gente olhar esses 2 primeiros. Existe mais um outro troço chamado, como é que é chamado? O primeiro colocado hoje em dia não é esses 2 não, é um outro, porque agora eu esqueço o nome, mas eu acho que eu vou apresentar para vocês, tá. Então, o que que por que que isso aqui é importante? Isso aqui é importante para nos apontar quais são os papers que a gente tem que ler. No fundo, eu não vou ler um paper sobre o T5, isso aqui está obsoleto, eu vou ler o paper desses 2 primeiros aqui, né. Então foi assim que eu cheguei a esses modelos e ao novo. Bom, existem, variações sobre o Spider, tá. A primeira e a terceira são interessantes no sentido de que, a primeira não, a primeira é interessante no sentido de você pegar as perguntas em linguagem natural e fazer certas substituições. Em vez de chamar de singer, você podia chamar de cantor em português ou coisa assim. Você pode chamar de arena, de estádio. Então, o que eles fizeram nesse Spider Sim é perturbar as consultas
e substituir os termos que aparecem na pergunta em linguagem natural por termos equivalentes, por sinônimos, mas não mudaram o banco de dados. O que que esse primeiro seria útil, então, esse SpiderSim? Seria útil para você avaliar o quão resiliente a sua ferramenta é quando o vocabulário do usuário se afasta do vocabulário produzido pelo banco de dados, ou induzido pelo banco de dados. Esse é um problema à parte, tá? Esse é um problema que diria, não é que não tenha nada a ver com SQL, não tem a ver com processar a estrutura do SQL, mas é claro que tem a ver com o problema de tradução de consultas em linguagem natural. É uma caixinha à parte, é um problema à parte, tá? Esse advento aqui, na verdade, é, digamos, produzido de uma maneira semelhante ao Spider Synonym, simplesmente modificando o nome das colunas. Um último que tem aqui, parece de novo o nome DeFog, é porque esse pessoal aqui, pessoal do DeFog, fez lá o SQL Coder e rodou o SQL Coder contra um benchmark que eles próprios produziram. Então, isso aqui é um concorrente do Spider, criado especificamente para testar a ferramenta da DeFog, o SQL Coder. Então, tem outros datasets, muitos datasets diferentes do Spider ou variantes do próprio Spider. Mas ele continua sendo interessante por culpa disso daqui, né? Qual é o atual? Qual é o melhor? Ah, vai lá no Spider, no que eles chamam de leaderboard, e pega o primeiro deles, tá? Bom, agora tem uma sequência de apresentações que eu vou passar meio que batido, e depois pedir ao pessoal do grupo 5 para entrar em um pouco mais de detalhe. Quando a gente fala, já falei aqui algumas vezes, que o ChatGPT e o ChatGPT Plus, o modelo o GPT 3.5 e o GPT-4, são muito bons. A pergunta é o quão bom eles são. Então, esse paper aqui, que na verdade é do começo do ano, eles avaliaram o ChatGPT e o GPT 3.5, o 3.5 e o 4 contra o próprio Spider, né? Bom, de cara, a gente tem um problema. Aqueles bancos de dados que eu disse que no Spider eram mais realistas, tinha um esquema maior, você não vai conseguir passar isso para o ChatGPT. Você vai estourar o número de tokens. Então, de cara, o problema do tamanho do prompt afeta diretamente a capacidade do GPT traduzir código. Então, isso aqui tem que ser feito alguma coisa para viver ou conviver com essa limitação. O próximo paper a gente vai tratar disso. Tá. Bom, aqui tem alguns exemplos do como é que as coisas vão. Nesse paper aqui, eles consistentemente usam um próprio código SQL para passar contexto para o ChatGPT. Isso não é uma boa ideia, porque se você passa o código SQL, você está gastando tokens à toa. Então, para que você vai passar create table? Isso está sempre create table. Só que isso gasta tokens. Então, isso aqui, embora pareça razoável, não é uma boa maneira de passar contexto para o ChatGPT. É melhor usar aquela formulação simples, que é o nome da tabela, parênteses, o nome dos atributos, fecha parênteses. Tá? Mas funciona. Funciona razoavelmente bem. Ele comenta que se você comparar, aliás, tem uma tabelinha aqui. Se você comparar o ChatGPT com modelos mais antigos para gerar SQL, nota que esses modelos aqui, esse aqui apareceu
no Spider, mas não com Picard, com outras coisas. Isso aqui são modelos criados fazendo fine tuning em cima de modelos específicos, que contrasta com a ideia de você usar o ChatGPT direto, porque o GPT 3.5 está lá, ele foi treinado para muita coisa, inclusive para código SQL. Você não precisa retreinar o ChatGPT para fazer nada disso. E, no entanto, a performance dele é bastante boa. Esse SX, GA e TS, na verdade, tem a ver com essas métricas de avaliação, né? O SX corresponde ao Execution Accuracy, é comparar o resultado das tabelas. Então, no fundo, o que esse paper aqui defende, que se resume, no fundo, a essas tabelas aqui, é que o GPT é muito bom. Sem fazer grandes coisas, ele atinge um desempenho não muito distante daqueles que foram especificamente treinados para gerar SQL. Essa parte do execution aqui é aquele troço meio mandrake, que você precisa comparar o resultado de duas consultas, que não é tão simples, então ele acaba sendo prejudicial ao GPT, né? Aqui continua, nota que aqui são datasets diferentes, tá? Aqui continua a lista de datasets. Então, no fundo, isso aqui é uma tabela só, comparando esses três modelos com o ChatGPT em vários daqueles blocos de dados de teste. Isso aqui é o próprio Spider, que eu chamei atenção. Isso aqui são as variantes do Spider, aquele de beta, etc. e tal. Então, a mensagem desse paper é que o ChatGPT é bastante bom, tá? É, é um pouco pior do que os outros modelos, mas não muito pior, tá? Bom, boa notícia, sim, é uma boa notícia. Só que, como eu fico brincando, né, no final da apresentação, ele é muito bom, mas a gente, de vez em quando, ele erra. Então, a gente tem que saber SQL suficiente para identificar que aquilo que foi gerado pelo ChatGPT está errado ou está certo. Isso é uma coisa bem estranha, né? Você está usando uma ferramenta, mas que você não confia muito na resposta dela. E mais do que isso, você tem que ser um especialista no tipo de resposta que ela produz para acreditar ou não, ou para validar ou não o que a ferramenta fez. Isso é uma observação genérica com relação a essas ferramentas. Tá. Bom, voltando aqui aos nossos problemas, o nosso pior problema aqui, quando a gente tem o GPT pela frente, é o tamanho do prompt. Então, o primeiro modelo, aliás, o segundo modelo que se mostrava muito bom naquele leaderboard do GPT era uma coisa chamada C3. Por que C3? Porque ele tem três, na verdade, componentes principais, que são consideravelmente interessantes. O primeiro C do C3 tem a ver com como você captura informação do esquema relacional que vai ajudar a processar a consulta. Então, o primeiro C tem uma tarefa muito importante. Não vamos carregar um esquema relacional inteiro, vamos carregar pedaços deles. Mas que pedaços a gente carrega? Esse é o primeiro passo do C, o primeiro C do C3. O segundo C do C3 é um negócio curioso. Eles observaram que o ChatGPT errava muito um determinado tipo de consulta. Então, o que eles fizeram? O segundo passo do C é uma coleção de dicas
que você passa para o ChatGPT para ele evitar aqueles erros. E pior do que isso, evita. É bem interessante essa história. O terceiro C é uma coisa um pouco maluca. O ChatGPT é não determinístico, né? Então você pode pedir, dado uma pergunta em linguagem natural, para o ChatGPT gerar várias respostas, ou vários códigos SQL que seriam traduções adequadas daquela pergunta em linguagem natural. Isso é um processo relativamente caro. O que eles estão querendo fazer aí? Uma coisa mais cara ainda. Eles comparam a saída das consultas geradas e fazem um agrupamento. Essas aqui deram uma resposta parecida, aquelas lá deram uma outra resposta parecida, e depois desse agrupamento, eles escolhem do maior agrupamento uma consulta para ser designada como o resultado final da tradução da pergunta em linguagem natural. Isso faz algum sentido, quer dizer, esse consistent output, porque o que eles estão fazendo é uma espécie de consenso. Consenso sobre as traduções geradas pelo ChatGPT. E aí, aquilo que representa o maior grupo de consenso, você escolhe um representante. Bom, faz todo sentido, mas é um processo extremamente caro, bastante caro, tá? Bom, aquele primeiro C, que eles chamam de Clear Prompt, né, para mim é o mais importante, e que é o que tenta contornar o problema da limitação do tamanho do prompt. O que eles fazem? Eles fazem uma coisa, tem um código disso, tá? A gente tem um código dessas do C3 funcionando. Eles vão e geram ou tentam olhar para o esquema conceitual e ranquear quais são as tabelas que provavelmente vão contribuir para a tradução da pergunta em linguagem natural. Então, o primeiro passo desse primeiro C do C3 é identificar no esquema conceitual aquilo ou aquelas tabelas que vão ser úteis à tradução da pergunta em linguagem natural para SQL. E fazem a mesma lógica para descobrir quais são as colunas de cada uma daquelas tabelas que vão contribuir para o resultado bem-sucedido da tradução. Então, esse primeiro passo, que depois eu pediria ao grupo T5 para apresentar em mais detalhe, ele é fundamental, né, em presença de esquemas conceituais muito grandes. E aparentemente funciona direito essa proposta deles. Tem o prompt, né? No paper eles têm o prompt exatamente que eles sintetizaram. Aqui eu estou só falando, tá? Bom, o segundo, o segundo C que eu comentei é bem interessante, porque eles observaram que o ChatGPT frequentemente produzia target clauses com colunas que não tem nada a ver com a resposta da pergunta, com a tradução da pergunta em linguagem natural. Tem aqui um exemplo, né? Você pergunta, liste o nome dos empregados e ordene em ordem ascendente de idade. O ChatGPT, tá, gerou essa consulta. E é verdade, se você pedir, ele pode gerar essa consulta, onde ele coloca. Nota que você vai. O order by é pelo atributo idade, que você quer em ordem ascendente de idade. Então, essa parte aqui da consulta, e ordem ascendente, né? Ascendente. Essa parte aqui da consulta é uma imediata tradução dessa parte da pergunta em linguagem natural. Só que a primeira parte da linguagem natural
não está pedindo a idade dos funcionários, embora fosse natural você devolver a idade, mas ele não está pedindo. Então a target clause aqui não deveria ter a idade. Se você, colocar isso aqui como hint, do aqui, ó, isso aqui é uma coisa gozada, né. Isso aqui é o prompt que diz o seguinte: "Olha só, chat", isso aqui é o texto que eles passam, tá, para o ChatGPT: "Você é um excelente SQL writer, só que eu vou te dar algumas dicas para você evitar erros". Esse texto que vocês estão vendo aqui é exatamente o que o C3 passa no prompt do SQL. Qual é a dica? Bom, a dica é: evite gerar isso, gere isso direto. Ou seja, a dica é, se você tiver um count, eh, não, eh não, espera aí. Should not be included in select statement. Aqui não é exatamente, esse primeiro exemplo, desculpe, tá. Esse primeiro exemplo e o segundo são parecidos. Esse bias one aqui, tá, tem mais a ver com o primeiro. Aliás, o segundo também. O primeiro é a mesma coisa que eu estava falando antes, só que ele pega o count que foi usado para ordenar as coisas e põe no select cross. Só que a pergunta não é dizer qual é o número de concertos, mas ele quer saber apenas um ano que teve o maior número de concertos. Então esse count aqui, que resulta desse group by aqui, tá, não tem nada a ver. Nota que o order by aqui no final, desculpe, o group by, esse count não tem nada a ver com esse group by. Nota que esse order by aqui, na verdade, é uma forma de computar o que teve o maior número de concertos. Você ordena em ordem, decrescente de descending order, né, do número de concertos e pega apenas o primeiro, né, o primeiro é o que vai ter o maior número de concertos. Então o ChatGPT acertou tudo aqui, só que ele acrescentou o número de concertos na target clause que não era perguntado pela pergunta em linguagem natural. Então a primeira dica é: não inclua colunas desnecessariamente. Isso aqui a idade é o que eu estava falando antes. Então esse quadradinho não é algo que está na pergunta em linguagem natural. Esse outro quadradinho aqui também, embora ele peça o maior número de concertos, mas ele só quer saber o ano, não quer saber o número de concertos, tá. Então o primeiro bias, né, é isso aqui. Você está dizendo o seguinte: "Olha, ChatGPT", literalmente é isso que eles passam, tá. "Olha, ChatGPT, você é um ótimo tradutor, mas siga essas dicas aqui. A primeira dica é não inclua um count, que não é pedido pela pergunta em linguagem natural. O segundo é um pouco mais complicado, né. O segundo, deixa eu ver se tem aqui. Eu não pus um exemplo. Não pus exemplo desse bias daqui, mas é coisa típica que o SQL, que o ChatGPT produz um código SQL, que tem joins, mas ele aplica os joins de forma errada, tá. Então eh, esses 2 hints aqui, curiosamente, são dicas diretamente para o ChatGPT no processo de tradução de consultas, de linguagem natural para SQL, que ele deve evitar. E funciona. Pior que isso aqui, o pior da história é que isso aqui funciona, tá. E a última coisa é aquilo que eu comentei para vocês. Numa chamada só do prompt, o C3 pede para o ChatGPT gerar
várias consultas e depois ele próprio agrupa as consultas, né. Essa daqui que ela ela é um outlier, diferente dessas que estão em verdinho, então, só tem 2 grupos de consultas, a vermelhinha e a verdinha. O maior grupo é o verdinho, então desse grupo verdinho ele vai eleger uma dessas consultas como sendo a resposta. Isso aqui é um processo caro, envolve o GPT produzir várias consultas e depois um processo de descobrir quem é a maior consulta. Bom, na época que o C3 foi publicado, ele era bastante bom. O nosso amigo Dean SQL já existia na época e dava um resultado melhor do que o C3. Então a pergunta é: por que que esse C3 acabou sendo publicado se mesmo na época que ele apareceu, existia um concorrente em cima do Spider, o Dean, que dava um resultado melhor? A diferença não é muito grande, se vocês olharem aqui é três pontos, né, mas ele não é o melhor, tá. Eu não copiei para cá, mas o que o paper argumenta, e na verdade eles têm razão, esse resultado aqui do DIM 85.3 foi obtido rodando o DIMS com o GPT-4. O GPT-3 obteve esse resultado aqui rodando contra o GPT 3.5, contra o ChatGPT não pago. Então, isso aqui, embora represente um demérito, vamos chamar assim, para o C3, a gente tem que lembrar que o C3, quando os experimentos custaram muito mais barato do que os experimentos com o GPT-4. E isso não é algo para ser desprezado, viu. Então, o grande trunfo do C3 é que ele funciona muito bem, tem um desempenho bastante bom, só perdendo daquilo que é pago, na época que ele foi publicado, tá. No paper do C3 tem uma outra coisa em que eu achei bem interessante, que é, aonde que as consultas param. Então, daquele monte de consultas, não são as 10.000 consultas, tá? São 1.000 consultas, ou 1.000 e poucas consultas, que fazem parte do Spider Test. Lembra que o Spider tem 2 pedaços. O Spider para você treinar o seu modelo e o Spider para você testar o seu modelo. As 10.000 consultas é o agregado dos 2. No Spider só de teste são 1.096 ou 1.000 e alguma coisa. Dessas 1.000 e alguma coisa, o C3 errou algumas delas, na verdade 188. Se vocês olharem para cá, tem alguma coisa bem óbvia, né. O mais, pesado desses erros, 29%, são esses azulzinhos aqui, tem a ver com schema linking, aquele primeiro passo do C3 que ele tenta, não carregar o sistema conceitual inteiro, carregar só o que interessa. Mas o que interessa tem que ser descoberto comparando o texto da pergunta em linguagem natural contra a descrição do banco de dados. Então, pode haver um descasamento ligeiro entre a consulta em português e o esquema conceitual. Isso representa, esse mismatch, induz erro e representa quase 30% dos erros que o C3 fez. O outro grande grupo são os joins. Quando começa a ter a necessidade de fazer muitos joins, que são aquelas consultas classificadas como hard, o GPT e o C3 em si
começam a se perder, né. Então, se a gente quiser melhorar o desempenho do C3, a melhor coisa que você faria é atacar esses 2 problemas. Esse aqui é um problema por conta própria, esse aqui você tem que dar um jeito de olhar para a cara da pergunta em linguagem natural e melhorar a construção dos drones. Nota que o que é mais complicado a priori, cara, quando eu olhei aquele dataset de teste do Spider e vi que ele tinha um monte de agregações, eu disse: "Caramba, isso aqui vai dar problema". Não, realmente, se você olhar para cá, agregações têm a ver com essa coisa de group by, né. Não é um número muito grande do que ele erra, 10%. Então, o que em princípio eu acharia que seria uma fonte de erro, que seria as agregações, não é tão grande assim, é na verdade 1/3 do problema de schema linking. E aqui são aquelas consultas aninhadas que podem ser bem complicadas, né, aquela consulta com not in é bem complicada, e o peso dela no número total de erros é razoável, mas isso aqui não é metade, mas é quase metade do schema linking. Então essa figurinha colorida nos mostra que nem sempre o erro que a gente espera na hora de traduzir é aquilo que a gente imaginava. Não é o grupo by o problema. O problema é o schema link e de fato, a geração dos joins, né. Então, essa é a mensagem do C3. O próximo que eu gostaria de comentar com vocês é um que era o campeão até acho que até o começo, até o dia 20 de setembro, por aí, o campeão era esse aqui, era o Jin SQL. O que que ele tem de diferente? Bom, o passo de schema linking não é muito diferente do C3. O que ele tem de mais interessante são esses outros passos aqui. Essa história de errar muito os joins e errar muito os nested significa que as consultas mais difíceis, que tem um monte de joins ou tem consultas alinhadas, têm que ser tratadas de uma forma, digamos assim, mais sofisticada. Então, o que que o C3 faz? Ele parte da ideia de que você pode classificar a tarefa em o que que é fácil, uma tarefa que seria específica para tratar desse problema das consultas alinhadas, e uma subtarefa, essa daqui, que seria produzida para tratar desse problema dos múltiplos joins, né. Então são, como ele diz, non-nested complex, são consultas que têm muitos joins, mas que não são alinhadas. Então esse passo aqui, ele é interessante, porque o que ele está fazendo é separar o que é simples passa para o GPT-4 direto. O que é um pouco mais complicado, a gente vai tratar de uma forma um pouco diferente. Na verdade, 2 dias atrás eu esbarrei com um outro paper que eu achei bem interessante. O paper não é recente, é de 1 ano atrás. Os autores, que são, na verdade, é o povo do Google, eles decompõem a consulta em linguagem natural até você conseguir identificar componentes que sejam consultas simples. Isso é uma estratégia bem óbvia, que na verdade nem o C3 nem o DIN adotam, mas que seria bem saudável. Dada uma pergunta em linguagem natural, decompõe aquela pergunta em, vamos chamar de subperguntas, até que as subperguntas possam ser mapeadas em consultas simples. E é claro que o resultado das consultas simples pode ser agregado, pode ser junto com outra coisa, pode ser uma porção de novidades. Mas o paper de 1 ano atrás, desse povo do Google, me pareceu bem interessante. Eu ainda não coloquei lá no nosso repositório. Bom, então esse centro aqui do DIN me pareceu uma estratégia bem interessante.
a última parte do última caixinha aqui do DIN é até certo ponto surpreendente, porque o que eles fazem é um negócio interessante. O ChatGPT, o GPT-4, gera uma consulta SQL. Legal. Em vez de passar essa consulta direto para o SQL, para o usuário, o DIN pede ao GPT-4 para corrigir a consulta que ele acabou de gerar. Isso é um negócio bem esquisito, né? Se ele acabou de gerar, ele vai fazer alguma coisa para corrigir. O que é surpreendente é que ele faz. Às vezes, ele produz, num primeiro instante, uma consulta errada, e esse último passo do DIN, quando ele pede para o GPT corrigir a consulta que ele próprio gerou, ele gera uma consulta correta. Então é algo que, para mim, eu fiquei surpreso disso funcionar, tá. Bom, a história do Schema Link não é muito diferente do C3, é popular. Essa parte da decomposição, só para dar uns exemplos, né, se você, ele começa, isso aqui é o prompt, tá. Isso daqui na tela é o prompt, a gente passa o esquema conceitual, a gente manda o GPT predizer se a consulta é alinhada, se ela é não alinhada, mas tem um monte de joins, ou se ela não é nada disso, ela é simples. Então, isso que está em azulzinho claro é a especificação da tarefa que o GPT tem que fazer, tá? Bom, aí tem aqui nesse exemplo, né, que eu estou passando, o prompt continua com a descrição do esquema conceitual, e o roxinho aqui é a pergunta, em linguagem natural, né? Descubra quais são os prédios que têm salas com capacidade maior do que 50. Ele passa uma dica aqui, que é o resultado daquele primeiro passo, que é o Schema Link, né? E aí tem uma coisa interessante, que ele pede ele pede, é tão gozado, né, a gente usa termos como se o GPT fosse uma pessoa, né. Ele pede ao GPT para produzir resposta passo a passo. Então vem aqui os passos que o GPT, segue até produzir a resposta alinhada. Então, de novo, essa figura aqui é bem interessante a gente olhar em detalhe como é que eles criam o som. Eu vou deixar isso para aquela apresentação do pessoal do T5, para não complicar muito a nossa vida aqui no momento. Aí tem uns exemplos no Nest, por aí afora. Ah, deixa eu ir até onde eu quero ir, de tudo. Bom, o último passo é um negócio bem gozado. Esse último passo pode parecer bobeira, mas funciona. O que acontece? O o DIM passou para o GPT essa informação aqui de quem é o esquema e passou para o GPT a pergunta em linguagem natural, isso é importante, e o código de SQL que o próprio GPT tinha gerado, tá. Então, isso aqui é o prompt, um pedaço do prompt, né, o esquema que é usado, a pergunta em linguagem natural, e aí o prompt do última caixinha do DIM informa que esse SQL aqui está errado, tá. Bom, e pede para o GPT corrigir esse SQL em presença dessa informação aqui. Se vocês olharem essa consulta aqui, e a gente der em sala de aula num exercício de SQL para os alunos,
acho que tem muita gente que não vai descobrir o que está errado. O que está errado aqui? Ele pede highest average attendance. Highest significa que você vai fazer um order by por average e pegar o primeiro. Só que falta uma coisa aqui. Você tem que mandar ordenar em ordem descendente. Não é simplesmente order by. Order by, eu acho que o default de order by é ascending. Então, se você rodar essa consulta, ele não vai te dar o highest average attendance, mas vai me dar o lowest average attendance. Eu tenho quase certeza que o que está errado aqui é que o ascending é o default, e quando ele pede para o GPT-4, esse Fixed SQL, gerar o SQL certo, nota que a única diferença que tem entre esse código aqui e esse aqui é o descending. O espantoso é que o GPT faz isso. Isso que eu estou mostrando para vocês na tela não é um exercício que eu sentei aqui no teclado e escrevi, não. Isso aqui é código gerado pelo ChatGPT, embora esteja nessa figura bonitinha. Isso aqui é o prompt, isso aqui é a resposta do prompt. E ele faz isso. Então, a sacada que eu achei bem interessante nesse DIM é, primeiro, essa ideia de ter uma maneira diferente de produzir código SQL, do prompt para produzir código, que eu não expliquei aqui para vocês. Depois de classificar a consulta, me pareceu ser uma coisa interessante, tá? Mas isso daqui é até certo ponto natural. Se vocês sentassem para pensar, você acabaria imaginando algo semelhante a esse. Talvez a classificação das consultas não fosse essa, talvez fosse outra, mas você imaginaria algo semelhante. Essa autocorreção aqui no final é que, para mim, eu pelo menos nunca teria pensado numa coisa dessas. E muito menos pensar numa coisa dessas, e muito menos imaginar que fosse estar certo. Mas dá. Então, moral da história, o que eu estou rindo aqui é que, sei lá, tô falando aqui há 1 hora, o que eu estou mostrando para vocês é que essas ferramentas, o DIM, o C3, que traduzem texto para SQL, tem alguns truques interessantes. Isso aqui, para mim, não é óbvio, né? Enfim. Tá. Bom, como eu disse, até o dia 20 e poucos de setembro, né, mais ou menos 1 mês, 40 dias atrás, essa ferramenta, o DIM SQL, rodando em cima do GPT-4, era de melhor performance, né? Bom, essa figura aqui bonita que eu mostrei para vocês, essa figura bonita aqui, o pessoal que escreveu esse paper, acho que ficou sem paciência ou não tinha espaço no texto, fez uma análise semelhante. Aonde é que estão os erros? Se vocês plotassem esses dados aqui naquele pizza, né? Vocês iam ver que é mais ou menos a mesma coisa. O pior tipo de erro é o schema matching, seguido não, aqui inverteu. Seguido, o verdinho aqui é o DIM. Schema matching, seguido de miscelânea, seguido de group by, seguido de join. Nested, bom, e tem umas consultas inválidas. O que esse gráfico está nos dizendo? O azulzinho é o GPT-4 rodando por si próprio, sem nenhuma firula de classificar consultas, mandar corrigir, nada disso. Muito menos aquela parte inicial de fazer um match com o esquema relacional de uma forma esperta, tá? Então, o azulzinho é
o SQL, o GPT-4 puro. O verdinho é essa parafernália que eu apresentei rapidamente para vocês. O que significa o verdinho ser menor do que azulzinho aqui? Significa que aquele primeiro passo do schema matching do DIM produziu algum resultado, ele diminuiu o erro da tradução das consultas. Então ele produziu alguma coisa interessante. Esse azulzinho, esse e um pouco esse aqui do final, significa que a classificação das consultas deu algum resultado, porque ele, principalmente na questão do join, né? Lembra que o join era um dos problemas. Deixa eu voltar atrás aqui. Ops. O join era o segundo pior problema. O primeiro era o schema link, o segundo era o join no C3. O que esse diagrama aqui está nos dizendo é que para o DIM, ele melhorou o esquema matching e melhorou bastante. Se vocês olharem azulzinho enquanto o verdinho, ele melhorou bastante o join. Isso é resultado da classificação. Tá? O grupo pai não melhorou muito, não. O nested também melhorou bastante. Bom, e o order aqui, sei lá o que é o order, né? Então, uma leitura mais atenta dessa figura nos diz o quanto cada caixinha contribuiu para melhorar o processamento das consultas. No paper, nesse, no outro e em uns outros papers que eu li, eles fazem uma análise muito mais precisa do que isso que eu estou falando. Eles tiram um dos componentes e analisam qual foi o resultado das consultas. É o que eles chamam de ablação, estudo de ablação. Estudo de ablação é amputa esse pedaço aqui do processo e ver qual é o resultado. Bom, se você tirar fora a primeira caixinha de esquema link, esse azulzinho aqui vai virar desculpa, esse verdinho aqui vai virar o azulzinho, né? E isso vai ter consequência no total da variação das consultas. Se você tirar o segundo, que é aquela classificação, ele vai ter muita influência nesses 3 pontos aqui. Então, esses verdinhos aqui, de certa forma, vão virar os azulzinhos e provocar erros em um outro número de consultas, né? Então, é bem interessante esse estudo de ablação. Meio chato de fazer, né? Que você tem que rodar tudo de novo, mas é importante. Uma coisa, tanto o C3 quanto o DIM estão lá no GitHub. Em particular, na entrada lá no folder do DIM no GitHub, eles têm uma planilha em que eles te dão, para as 1.000 e poucas consultas de teste, qual é o banco de dados, qual é o golden standard daquelas consultas, né, da tradução das consultas, e o que eles produziram. Então, você pode ir lá no GitHub e olhar exatamente qual foi a consulta que o DIM produziu para cada uma das perguntas em linguagem natural e comparar com o SQL. Não é só o código que a gente encontra lá, mas detalhes sobre a própria execução, né? Bom, qual é a mensagem dessa discussão? Duas coisas que eu queria chamar a atenção. O primeiro é que basear cegamente na sua escolha do C3 ou do DIM ou de qualquer outra coisa, baseado exclusivamente na performance da sua ferramenta no Spider, é muito limitado. O Spider, apesar de ser muito grande, ele tem sérias limitações. Os blocos de dados do Spider, tirando uns 3 lá, são muito simples. Eles não têm nada a ver com os blocos de dados que a gente vai encontrar na realidade. Então, esses resultados, 85%, então o DIM ia tirar 8,5 na prova de banco de dados, não é bem assim, tá?
O segundo questão é um pouco mais sutil. Esse esse Team, eh, ele tem uns prompts bem sofisticados. Agora tem umas coisas ali que, na vida real, não vão dar muito certo. Uma das coisas que não vai dar muito certo é que ele passa exemplos nos prompts. Exemplos para o ChatGPT se basear na tradução ou na seleção de tabelas ou em alguma daquelas caixinhas. De onde ele tira esses exemplos? Ah, eles fizeram uma coisa óbvia. De onde eles tiraram os exemplos para as caixinhas deles? Do próprio Spider. Eles usaram o Spider Test para testar como deveria ser. E usaram o Spider, que eles chamam de Development, que é um outro conjunto de consultas, para tirar os exemplos. Ora, na vida real, você no banco de dados normalmente não vai ter esses exemplos para povoar os prompts. Isso é uma coisa que a gente tem que se virar, criar alguma outra coisa para gerar esses exemplos que são alimentados nos prompts. Isso é um problema por si só. Então a gente tem 2 problemas diferentes. Um é, o Spider não tem muita coisa a ver com o mundo real, portanto não fique tão animados assim. A segunda coisa é que alguns desses prompts que eles sugerem não são, digamos assim, implementáveis na vida real. A gente vai ter que fazer alguma coisa bem mais sofisticada. Bom, eh, deixa eu vou levar mais uns 10, 15 minutos falando. O Defog, essa é uma empresa, né, eles criaram uma ferramenta num estilo completamente diferente desses 2 exemplos que eu dei. Tanto o C3 quanto o DIM, na verdade, eles são exemplos de prompt engineering. Como criar os prompts para o ChatGPT ou GPT-4, né. Então, são exemplos de prompt engineering. O que o Defog fez foi criar uma ferramenta para traduzir perguntas em SQL, treinando um modelo, fazendo fine tuning de um modelo. Então eles têm um modelo deles próprios que eles criaram, tá aqui. Eles não dão um nome para o modelo, não é gozado. Eu achei que o modelo deles tivesse um nome, mas é um modelo de 15 bilhões de parâmetros. Ah, o Llama 2 mais pequenininho tem 7 bilhões de parâmetros. 15 bilhões de parâmetros, dá para caber na nossa placa gráfica, digamos assim. Não é um modelo absolutamente gigantesco, mas é um modelo deles próprios. Só que esse modelo não é um modelo para tradução, para geração de SQL. Então eles fizeram um fine tuning desse modelo para tradução de SQL. Aí vocês vão perguntar, bom, treinaram com o quê? Eles inventaram, do mesmo jeito que o Spider tem aquelas 10.000 perguntas em linguagem natural e uns 6.000 SQLs equivalentes que foram feitos à mão, esse pessoal do Defog fez um dataset de treino com 10.000 perguntas em linguagem natural, um SQL equivalente em 10 bancos de dados diferentes. Então eles tiveram o trabalho de criar o modelo inicial e depois o dataset de fine tuning também, para fazer o fine tuning do modelo inicial. Todas as 2 coisas, tanto o modelo inicial quanto esse dataset para fazer o fine tuning, eles estão disponíveis de forma aberta. Em particular, esse dataset aqui é bem interessante. Você poderia pegar esse dataset e fazer o fine tuning do Llama 2, por exemplo, para gerar código SQL. Não importa qual
qual é o modelo que você está fazendo fine tuning. Você pode usar o mesmo dataset de treinamento em cima de um outro modelo. Tá na lista de coisas para fazer, usar esse dataset para treinar o Llama 2 7B e o seguinte ao 7B, acho que é 70B, sei lá. Bom, como é que esse troço aqui se deu? Comparado com o GPT-4 puro e comparado com o GPT 3.5 puro, o que eu estou dizendo como puro? Não é o C3 nem o DIN. É aquele primeiro paper que eu comentei com vocês, que é rodar direto o modelo, o GPT-4, o ChatGPT, e mandar eles traduzirem em SQL. Nota que o GPT-4, no de teste, né, um pedaço disso aqui foi feito para teste, né, ele tem um desempenho razoável. Nesse dataset de teste deles, não foi tão bom quanto no Spider, mas foi razoavelmente bem. E o deles foi um tanto pior, 10 pontos abaixo, né? No Turbo, eles foram melhor do que o Turbo. Bom, qual é a vantagem dessa história? Olha só, você comparar o deles com o Turbo, esse aqui é grátis, né? Significa que o deles é melhor. O que é o deles? O deles é alguma coisa que você baixa e pode usar, né? Você pode usar não só o dataset para treinar, o modelo inicial, mas você pode baixar o modelo fine-tuning, tá? Então significa que a gente tem uma ferramenta específica para gerar SQL, fine-tuning para essa tarefa, que tem um desempenho melhor do que a ferramenta grátis, o popular ChatGPT. Pior do que o pago? Sim, pior do que o pago, mas isso aqui é pago, e às vezes sai caro. Então, não descartaria brincar com um SQL Coder, não. Ele parece ter alguma coisa bem interessante. Eu tenho um aluno de graduação que está trabalhando comigo, que ele está destrinchando isso daqui. Deixa ele acabar de destrinchar, a gente pode voltar a vocês com mais alguns comentários. Tá? Bom, a última coisa que eu queria comentar é que o LangChain que a gente viu há umas semanas atrás, ele tem suporte específico para essa tarefa de geração de SQL. Esse suporte específico, deixa eu ver aqui, tem algumas. Ué, cadê? Tem 3 variantes dele que eu me perdi agora na apresentação. O LangChain dá suporte ao SQL, à tradução de SQL de uma maneira bem simples, numa primeira instância, onde ele simplesmente facilita a sua vida em popular o prompt, né? Lembra que a gente tem que popular o prompt com a descrição das tabelas. Então, ele tem, vamos chamar, métodos para ir lá no banco de dados, ele abre uma conexão com o banco de dados e trazer a descrição das tabelas. A gente não precisa se preocupar em popular os prompts à mão, digamos assim, ou manualmente, com a descrição do banco de dados. O LangChain ajuda a você nessa tarefa. Depois tem umas outras coisas que o LangChain pode ajudar a gente a fazer, que é trabalhar com exemplos. Lembra que essa história do ChatGPT, um dos primeiros papers que apareceu é que o GPT era um modelo que você podia fazer um fine-tuning com poucos exemplos. Isso é o que em parte o C3, em parte o DIN aproveita quando ele diz que ele é um few shot learning, ou seja, ele passa alguns poucos exemplos, 3, 4 exemplos, para o ChatGPT para ajudar o ChatGPT na tarefa de gerar o código SQL.
Bom, como é que a gente vai gerenciar esses exemplos? Eu comentei que o Jim retira os exemplos do dataset de teste do Spider, mas como é que ele faz isso? Bom, se você usar o LangChain, ele te ajuda a você selecionar os exemplos, tá? Como é que ele vai selecionar os exemplos? Bom, seria interessante que a gente tivesse alguma maneira de, dada a consulta em linguagem natural, procurar numa tabela que tivesse 2 colunas, a resposta à pergunta em linguagem natural e a tradução SQL, que você fosse nessa tabela com 2 colunas e procurasse quais são as perguntas que você já viu e armazenou no seu dataset de teste, que são de alguma forma semelhantes, similares à pergunta que você está tendo. O ChatGPT tem suporte para você fazer exatamente isso. Uma tabela que você armazena os exemplos e que dinamicamente ele vai lá e procura exemplos que sejam semelhantes àquilo que você tem na mão, aquela pergunta que você tem na mão, tá. Então aqui, por exemplo, se você der, cadê a pergunta? Ué, a pergunta ficou cortada aqui. A pergunta está aqui nesse has for question, aí vem a pergunta em linguagem natural. Caramba, vou ter que olhar essa apresentação de novo. Então, essa pergunta que vem aqui é que você vai procurar num banco de dados de exemplo, e aqui tem um fragmento bem simples, né? Onde você tem uma lista com literalmente 2 entradas por um par para cada entrada, né, a linguagem natural e a tradução para SQL, linguagem natural e tradução para SQL. Então você pegaria essa pergunta em linguagem natural que não está visível aqui, iria procurar nessa primeira coluna o que seria mais parecido e devolvia a segunda entrada, né, o select em si. Isso seria usado como exemplo no prompt para o SQL, para o ChatGPT gerar o SQL. Então é um truquezinho, interessante que você pode acumular gradativamente exemplos e usá-los, dinamicamente na hora de processar uma consulta, tá. Bom, tem outras coisas aqui, a história dos agentes que eu acho que eu não me lembro, vocês falaram de agentes no LangChain, eu não me lembro mais. Eh, a ideia dos agentes no LangChain é bem interessante, né, ele dizendo como o ChatGPT pode se comportar. Aí tem uns exemplos aqui, eh, ou seja, aquela oportunidade que a gente vai ter no final de novembro de voltar a esse assunto, seria interessante aproveitar as horas lá para aprofundar um pouco mais isso que eu apresentei para vocês, tanto no LangChain quanto no DIM e no C3. De novo, é bastante coisa para pouco tempo, mas vale a pena olhar. A última coisa que eu queria comentar com vocês, vamos falar aqui do conversacional, era sobre. Você vê que eu vou acrescentando um monte de coisas nessas apresentações. Seria sobre o problema de você eh, fazer o fine tuning do Llama 2, por exemplo, para um banco de dados específico. O que que a gente teria que fazer aqui? De novo, a gente depende, quando eu estou falando aqui de fazer fine tuning do Llama 2, a gente depende de ter um dataset pronto para fazer esse fine tuning. Eu tenho, acho que eu não.
Infelizmente eu não ainda copiei aqui para essa super apresentação, mas tem 2 exemplos, um deles é esse aqui, e o outro é mais interessante do que esse, onde eles mostram como fazer o fine tuning do Llama 2 usando um particular dataset. Esse particular dataset aqui, não é tão interessante para a nossa discussão, porque se você olhar aqui, né, tem uma pergunta e o completion aqui. Então tem um par pergunta-resposta. Então esse dataset foi preparado para você fazer fine tuning para seguir instruções. Existe um outro, hã, blog desses que eu não coloquei aqui, mas eu vou depois mostrar para vocês o que é a mesma lógica de fazer o fine tuning do Llama 2, usando um dataset de preparado para treinar ferramentas em introdução para SQL. Nós já vimos aquele do Defog, que eles prepararam especificamente para criar o SQL2, o SQL Coder, é um desses datasets, mas dentro do Hugging Face existe um outro dataset que foi criado a partir do WikiSQL, se não me engano, que é um número bem substancial, da ordem de 10.000 perguntas. É pena que eu não coloquei aqui. Porque esse dataset é interessante, ele tem um número grande de perguntas e o que ele, expõe não é simplesmente a pergunta em linguagem natural e o SQL, ele tem uma terceira coluna que é o contexto. O que que é o contexto para nós? A descrição das tabelas. Então, se vocês olharem esse dataset que eu não, infelizmente, coloquei aqui, ele contém exatamente o que a gente precisa. O exemplo em linguagem natural, o Golden Standard, o SQL, que é a tradução dessa pergunta, e o contexto. Ora, se a gente pegar isso, a gente pode pegar o Llama 2 e fazer o fine tuning dele usando o LoRa ou Kelora. Esse blog que eu tenho guardado aí em algum lugar, ele mostra como fazer exatamente isso. Então, uma das coisas que eu gostaria de fazer é, de novo, pegar o Llama 2 7B, o mais grandinho deles, o 70, e fazer o fine tuning com esse dataset, criado especificamente para fazer o fine tuning para gerar SQL. É bom isso? Não sei. Vamos ver como é que o bicho fica, mas a gente tem que experimentar. Bom, então, tem aqui um outro exemplo de fine tuning de modelos, mas de novo usando datasets de treino que não são exatamente o que a gente quer, isso aqui não tem nada a ver com SQL, mas que funciona, tá. O Alpaca a gente já viu algumas vezes, mas segue a mesma lógica, tá. Então, no final, o que eu apresentei para vocês, em algum detalhe, mas não com o detalhe que eu gostaria, são ferramentas para gerar SQL, a partir de perguntas em linguagem natural. O espantoso é que essas coisas funcionam consideravelmente bem, tá. Depois falei aqui no final, muito rapidamente, mas a gente vai voltar a esse assunto daqui a algumas semanas, ao problema de fazer fine tuning de um modelo, especificamente a gente está de olho no Llama 2, para essa tarefa de gerar SQL. Qual é o desafio que a gente tem? Bom, encontrar um dataset de treinamento decente. Esse que eu falei para vocês a partir do WikiSQL parece bem razoável, mas eu ainda achei que o contexto, ou seja, as tabelas que ele está dando são razoavelmente simples. Mas, enfim, é o que a gente tem no momento, né. Bom, eh, o problema é um negócio gozado, né. Se
a gente usa uma dessas ferramentas para gerar SQL e a gente não tem a mínima ideia do que é um código SQL, nós estamos em maus lençóis, porque a ferramenta pode produzir código errado, sem que a gente saiba. Por outro lado, se você conhece bem SQL e usar uma ferramenta dessas, o que de fato a ferramenta está te agregando? Você vai ter que analisar o código que ela gera e dizer: não, está faltando isso daqui, ou aquilo lá está errado". Você pode pedir para ele, para o ChatGPT ou o que seja, regerar e tentar corrigir a consulta, mas você tem que entender SQL. Então é aquela história, se você não conhece SQL, você não pode confiar inteiramente na ferramenta. Se você conhece SQL bem, você pode ser crítico da ferramenta. E aí a pergunta é: o que a ferramenta está ajudando a você? Eu não ter que digitar a consulta SQL? Enfim, basicamente, a questão é, essas ferramentas podem ser interessantes como uma espécie de copilot, né? Alguma coisa que ajuda você a gerar código, mas é só isso, ajudar a gerar código, né? Não confiar cegamente na ferramenta, né? Enfim, esse é o nosso dilema. Bom, eu já estou falando aqui há um montão de tempo, vocês já devem estar dormindo por aí. Eu já estou cansado e está chovendo. Então, a gente fica por aqui. Vou colocar essa apresentação no nosso lugarzinho lá e lembrar vocês que semana que vem eu estou lá numa entidade de relacionamento apresentando exatamente essa brincadeira de traduzir SQL. E daqui a 2 semanas a gente retoma aqui as nossas conversas. Bom, obrigado a vocês. Desculpe minha voz rouca. Pode falar, Andy. É, Deixa eu desligar aqui.